Evangelho de São Lucas, capítulos de 13 a 16. Convite à conversão. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. A figueira estéril. Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que, havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e, no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós, no sábado, o seu boi ou o seu jumento da manjedoura, para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Parábola do grão de mostarda. Parábola do fermento. Jesus dizia ainda: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o comparei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: Aqui direi que é semelhante o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Número de escolhidos. A porta estreita. Sempre, em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Lamento por Jerusalém. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: Sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: Ide dizer a essa raposa: Eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao 3º dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis, até que venha o dia em que digais: Bendito o que vem, em nome do Senhor. Cura de um doente. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico,
Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós que, se lhe cair o jumento ou o boi no poço, não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Lição de humildade. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e, vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: Quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão, e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Parábola do grande banquete. A estas palavras, disse a Jesus um dos convidados: Feliz daquele que se sentar à mesa do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me des por escusado. Disse outro: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me des por escusado. Disse também um outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: Sai, sem demora, pelas praças e pelas ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Qualidade dos verdadeiros discípulos. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim, e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola da ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: Quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Parábola do filho do pródigo. Diz também: Um homem tinha 2 filhos.
O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Parábola do administrador infiel. Jesus disse também a seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: Toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Dinheiro que auxilia a fraternidade. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que, no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Deus olha o coração. Ora, ouviam tudo isso os fariseus, que eram avarentos, e zombavam dele. Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra, do que se perderá uma só letra da lei. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava.
Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas, se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Explicação dos capítulos de 13 a 16. Muito bem, hoje uma leitura com bastante conteúdo para a gente comentar. Nós queremos destacar então 3 coisas do Evangelho de hoje. Veja que incrível. Em Lucas capítulo 13, Jesus faz esta pergunta: Você acha que esses galileus eram piores pecadores do que todos os outros galileus porque sofreram assim? Eles foram mortos por Pôncio Pilatos. Então Pilatos misturou o sangue deles com os sacrifícios pagãos. Lucas 13:4 vai dizer: Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles eram piores criminosos do que todos os outros que habitavam em Jerusalém? Deve ter sido um evento muito popular do momento ao qual Jesus se refere. Lembra do nosso amigo Jó? Desde o início deste podcast, os amigos de Jó tiveram a ilusão de dizer: não, se você for bom, então coisas boas acontecerão com você. Se você for mal, coisas ruins acontecerão com você. Então, se você tem coisas ruins acontecendo agora, é porque você deve ter sido ruim. Você deve ter feito algo errado. Jesus está cortando isso. Mesmo que as pessoas que estão ao redor de Jesus conheçam o livro de Jó, eles sabem que, embora Deus abençoe aqueles que são justos e haja maldições sobre aqueles que não são justos, ao mesmo tempo, a proporção é de 1 para 1. Não é se eu fizer o bem, então serei abençoado de todas as maneiras que quero ser. E se fizer o mal, seria amaldiçoado de todas as maneiras que você acha que eu deveria ser amaldiçoado. Mas não é isso. E ainda, aqui está a tentação comum entre os seres humanos de pensar: bem, eles fizeram algo errado? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, ou apenas coisas ruins acontecem com pessoas más? A realidade é que coisas ruins acontecem com todos nós. Todos nós nos encontramos neste lugar. Todos nós nos encontramos no lugar da vida. Vivemos em um mundo quebrado, onde as torres caem, onde pessoas más fazem coisas más. Podemos ficar presos nessas coisas também. E ainda, Jesus aponta isso. Não só coisas ruins acontecem com todos, mas tenha em mente: arrependa-se ou você também perecerá. Isso segue para a próxima coisa. A porta estreita, em Lucas capítulo 13. Alguém lhe pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? Esta é uma boa pergunta. Queremos que todos sejam salvos. Jesus faz questão de dizer: esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, tentarão entrar e não conseguirão. Temos que perceber esta dura verdade. Não gostamos da ideia de que alguém estaria perdido para Deus. E ainda, Jesus deixa muito claro que esta é uma possibilidade real, nem mesmo uma possibilidade distante. Jesus diz: esta é a porta estreita. E mais tarde, em outro evangelho, ele diz: é largo o caminho que leva à destruição e muitos estão nele. Mas o caminho para a vida eterna com Deus é estreito. E continua dizendo: há pessoas que dirão: Senhor, abre a porta para nós. O evangelho de Mateus diz: muitos dirão: Senhor, Senhor, e eu não te conhecerei. Só conhecerei aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então é por isso que continuamos voltando a esta verdade de que um santo ou uma pessoa no céu é o tipo de pessoa que diz sim a Deus e nunca para de dizer esse sim. Isso é muito crítico. É uma chave para cada um de nós. A realidade do inferno pode ser algo que impede as pessoas de lutarem pelo céu. Não é nem o fato de que poderíamos perder o céu, mas é a ideia de que outras pessoas podem não escolher o céu. Outras pessoas podem escolher o inferno. Isso nos distrai e nos tira do caminho. Então o que Jesus diz quando alguém pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? Em Lucas 13:24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Na verdade,
não é apenas esforçar. O imperativo grego é você se esforça. Então, muitos serão salvos ou poucos serão salvos. Ouça, você se esforce. Você se esforce para entrar pelo portão estreito. Isso é absolutamente crítico. Enquanto amamos a todos, queremos que todos conheçam o amor de Deus e de Jesus Cristo e sejam salvos através da igreja que Deus nos deu. E ainda não podemos permitir que a realidade de que outros não escolherão ser salvos nos detenha. Então Jesus diz, você, faça o seu, o famoso faça o seu. Você se esforça. Ao mesmo tempo, Deus corre atrás de nós. Não apenas somos chamados a nos esforçar, mas somos iniciantemente perseguidos por Deus. Em Lucas capítulo 15, cobradores de impostos e pecadores estão se aproximando de Jesus. Os fariseus estão reclamando. Então Jesus contou-lhes 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o pródigo, o filho pródigo e seu irmão. Não é apenas a parábola do filho pródigo, é também sobre o irmão e o pai. Então, na parábola da ovelha perdida, Jesus perguntou-lhes: qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixaria as 99 no deserto e iria atrás daquela? Todos nós sabemos a resposta, porque já ouvimos isso antes. Sim, a resposta real para aqueles que ouvem Jesus seria: ninguém faria isso, nenhum de nós faria isso, nenhum pastor faria isso. Por quê? Porque isso é ridículo, deixar potencialmente 99 ovelhas no deserto mortas, perdidas, ameaçadas, para procurar uma ovelha que não conseguiu ficar com o resto do rebanho. E ainda Jesus diz: não, mas farei isso. Eu irei atrás disso. Eu irei atrás daquela ovelha. E quando eu encontrar, não vou bater nela, nem arrastá-lo para casa. Quando eu a encontrar, ficarei feliz. Vou colocá-la em meus ombros e levá-la para casa. Pense naquela ovelha tola que deveria estar voltando para casa. E aqui está Jesus, que a coloca nos ombros e faz isso com ela. Não com raiva, mas regozijando-se. Lucas 15:6, e quando chega em casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Isso é incrível. Na verdade, esse é o ponto que Jesus está dizendo. Jesus diz: você é implacavelmente perseguido e é ridiculamente celebrado. Ele não apenas comemora uma ovelha perdida que foi encontrada, mas na próxima parábola sobre a mulher com 10 moedas que perdeu uma, quando ela encontra aquele, ela reúne seus amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo porque encontrei as moedas que havia perdido. Quantas vezes você já encontrou algo e disse: gente, alegre-se comigo. Ah, eu fui burro. Não acredito que perdi essa coisa. Finalmente encontrei minhas chaves. A questão é que não convocamos as pessoas para se alegrarem por algo que foi perdido e depois encontrado. Não fazemos isso. Mas o que Jesus está revelando é que Ele faz. O Pai faz. Você é ridiculamente celebrado. Você é inicialmente perseguido e ridiculamente celebrado quando é encontrado. Não apenas isso. Exatamente eu lhe digo, a alegria diante de anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende. Quando você vai se confessar, às vezes parece um lugar de vergonha. Você pode até experimentar isso como um lugar de vergonha, mas não é. É um lugar de vitória, de alegria. Toda vez que uma pessoa se confessa, todo anjo que Deus já fez, todo santo que já viveu, tem o seu nome nos lábios, louvando a Deus. Toda língua no céu louva ao Senhor, clamando o seu nome. Sofia voltou para casa, Raquel voltou para casa, Marcos voltou para casa. Esta é a coisa incrível para a glória do Pai. Incrível. E a terceira história é a parábola do pródigo e seu irmão. Esta destrói completamente a cada um de nós. Nós temos esse filho que não só quer a herança, mas vai embora. Isso é ainda mais revelador. Quando o filho mais novo vai embora, o que ele está dizendo é: não quero ser afiliado a você, não quero ser associado à sua família. Eu quero sair, eu não quero ter nada a ver com você. Uma coisa é pedir a herança, outra coisa é pegar essa herança e ir embora. Ele sai, desperdiça o dinheiro e perde tudo. Ele chega em casa. Por quê? Não porque ele se sinta mal, não porque ele percebe que está errado. Ele chega em casa porque estava morrendo de fome. Esta é a humildade de Deus. Podemos voltar à confissão? Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno, porque eu preciso de ajuda. E ele faz conosco o mesmo que fez com o filho mais novo. Ao vê-lo à distância, ele correu até ele e o abraçou. E outra tradução diz: ele caiu em seu pescoço e o beijou. Esse filho é nojento. E ainda, o pai lhe dá 4 coisas: a melhor roupa, um anel no dedo, sapatos aos pés e mata um bezerro cevado. Assim, o filho pródigo é perseguido integralmente e é ridiculamente celebrado. O Padre Mike participa de um retiro que tem como referência o filho pródigo e eles destacam 4 coisas, o que significa que o pai lhe dá o melhor manto. Você sabe, no mundo antigo não existe um armário cheio de roupas. Você tem algumas vestes em sua vida. Você tem um melhor manto.
Você não tem um monte de roupas melhores. Mas o pai diz ao seu filho que foi uma decepção, um fracasso, e não um bom filho. Dê-lhe o melhor manto. Não apenas um dos hobbies. Ele dá o melhor. Ele está dando a ele a glória do pai. A segunda coisa foi o anel, que seria como um anel de sinete, para simbolizar a autoridade do pai. Portanto, ele não apenas está vestindo o filho com a glória do pai, mas também está colocando em sua mão o sinal da autoridade do pai. Ele o está restaurando totalmente para sua filiação. Em terceiro lugar, ele calçou os sapatos. Por quê? Porque ele é livre. Ele pode ir embora se quiser de novo. Então, finalmente, mate o bezerro cevado. Não há muitos bezerros gordos por aí. Você ganha um, não apenas o melhor rosto, onde ele está vestido na glória do Pai. Ele tem um anel, então ele tem a autoridade do Pai. Ele tem os sapatos, então está livre para sair se quiser de novo. E o bezerro cevado é morto, porque é perseguido inicialmente e celebrado ridiculamente. Isso nos leva ao filho mais velho. O filho mais velho ouve a alegria e fica zangado e ressentido. Por quê? Porque o filho mais novo não queria estar associado ao pai, então ele saiu. Aconteceu que o filho mais velho não queria ser associado ao pai, mas ficou. Lucas 15, 29 e 30. Eis que te sirvo há muitos anos e nunca desobedeci à tua ordem. No entanto, você nunca me deu um bezerro, para que eu pudesse me divertir com meus amigos. Mas quando chegou este teu filho, que desperdiçou a tua vida com prostitutas, matastes para ele o bezerro cevado. Perceba o que isso significa. O filho mais velho não fugiu, mas ele está vivendo separado de seu pai. É assim que muitos de nós vivemos agora. Podemos nos ver na história do filho mais novo, mas esta é definitivamente a nossa história, a história do filho mais velho. Nós dizemos, meu Deus, o Senhor quer que eu faça todas essas coisas. Ele tem todas essas tarefas para mim. Deus tem todas essas coisas que preciso fazer, preciso terminar, preciso passar por todos esses obstáculos só para agradar ao Pai, e Ele realmente não se importa comigo. Agora o filho mais velho está fazendo o que o pai lhe pediu, mas ele não está vivendo em relacionamento com o pai. Você pode imaginar que ele desce todas as manhãs e apenas vê à mesa uma lista de tarefas pendentes. Mas o problema é que ele esperou até que o pai saísse para o campo e descesse. Então o pai tinha que deixar a lista de verificação. O filho mais velho não quer se relacionar com o pai. Sabemos disso porque você nem me deu um bezerro para festejar com meus amigos. Ele não está triste porque seu pai não festejou com ele. Ele não queria festejar com seu pai. Ele queria festejar além de seu pai, longe de seu pai, com seus amigos, não com seu pai. Você poderia imaginar a tristeza nos olhos de seu pai quando, sim, o Senhor finalmente está me dizendo a verdade. O Senhor finalmente está me contando o que está em seu coração. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Esta é a verdade que precisamos saber também. Aqueles de nós que estão lutando pelo Senhor e às vezes nos encontramos abatidos ou sobrecarregados pelo fato de que é apenas uma coisa após a outra, o Pai te diz, ouça, não é para ser apenas uma coisa após a outra. Eu quero viver um relacionamento com você. Sim, há coisas para fazer, realmente. Você está trabalhando no reino de Deus, então há trabalho que precisa ser feito. Precisamos sair para o campo e fazer as coisas hoje. Mas imagine diferente. Em vez de esperar que o pai vá embora, ele apenas deixa uma lista de tarefas para você. Como seria se você descesse de manhã e o pai preparasse o café da manhã, servisse uma xícara de chá e você se sentasse à mesa e apenas conversasse? O que precisamos fazer hoje? O que precisamos fazer hoje, pai? Essa coisa, aquela coisa, qualquer que seja, temos que fazer isso, isso e isso, meu filho. Qualquer que seja a coisa que devemos fazer. Qualquer que seja a tarefa que devemos fazer. E você planejou o seu dia com ele. E então você não é mais um servo. Você não é um escravo que recebe as ordens, as tarefas. Você é seu filho. Você é sua filha. E você está planejando o seu dia com o seu pai. É um trabalho duro, sim. O reino de Deus precisa ser edificado. Há pessoas que não conhecem Jesus e precisam conhecer Ele. Portanto, há trabalho a ser feito, mas fazer com o Pai e não separado do Pai. Essa é a chave. A verdade é que você é perseguido iniciantemente por Deus e é ridicularmente celebrado por Ele. Que Deus abençoe você e reze por mim.